Irmãos, muito bom dia a todos. Prazer estarmos juntos, mais um domingo, mais um dia do Senhor. Convido os irmãos a abrirem comigo em Lucas 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 25 até o versículo 37. Abra e deixe aberto. Em breve nós faremos a leitura. Enquanto você encontra, talvez você já tenha escutado falar, quem sabe, de um famoso caso criminal dos Estados Unidos que aconteceu no ano 1964, em torno de uma moça chamada Kitty Genovese. Kitty estava voltando do seu trabalho, era uma moça de 28 anos, era tarde da noite e estava voltando do seu trabalho quando estacionou o seu carro um pouquinho longe não, no estacionamento do seu prédio, que era na área externa. Ela deixou seu carro lá, cerca de 30 metros da entrada do seu prédio, e quando saiu do seu prédio, ou melhor, do seu carro, se dirigindo à sua casa, ao seu prédio, ao seu apartamento, ela percebe que existe um homem a espionando de longe. Então, se sentindo ameaçada, ela corre a uma cabine de polícia que existe ali perto, mas antes de chegar à cabine de polícia e conseguir telefonar para a polícia, o homem a alcança e a esfaqueia. Ela começa a gritar e a pedir socorro, e nesse momento, várias luzes de apartamentos se acendem. Lembre-se, ela estava perto de prédios. E luzes de apartamento se acendem nesse momento. E em uma gravação que se tem desse caso, se ouve a voz de um homem gritar: "Saia, deixe essa mulher em paz." Então o homem sai e deixa a mulher por alguns momentos. No entanto, a mulher continuou lá, no chão, esfaqueada, sangrando, mas ainda em vida. Mas fato é, ninguém desceu para lhe prestar socorro. Dentro de alguns poucos minutos, o mesmo homem que a esfaqueou voltou mais uma vez. E o que acontece? Vendo todas as luzes apagadas, ele a esfaqueia novamente. E a mulher, mais uma vez, grita: "Estou morrendo." São as palavras dela que constam na gravação. E, mais uma vez, luzes se acendem e pessoas gritam: "Deixe essa mulher." E o homem, mais uma vez assustado, pega o seu carro e vai embora. E, mais uma vez, as luzes se apagam. E quantas pessoas desceram? Nenhum. Por fim, e última vez, a mulher, com todo o seu esforço, sangrando, consegue dar alguns passos, como que engatinhando, e consegue, num ato heróico, chegar às escadas do seu prédio. E quando ela consegue, heroicamente, chegar às escadas do seu prédio, o homem volta pela terceira e última vez. A esfaqueia fatalmente e também a estupra. Mais uma vez, luzes se acendem e ninguém desce para prestar socorro. E se também descesse, já era tarde demais. Esse é o famoso caso Kitty Genovese. O homem posteriormente foi encontrado numa investigação policial e foi condenado perpetuamente. Se tornou basicamente um dos prisioneiros mais antigos dos Estados Unidos, vindo a morrer depois de 50 anos de prisão, com 81 anos. Mas observe, nenhuma pessoa prestou socorro. E segundo a investigação policial, 37 cidadãos americanos, respeitáveis e de bem, viram o ocorrido. Nenhum deles prestou socorro. E nenhum deles comunicou à polícia. Fato é que aquela estrada onde a mulher foi morta
era uma estrada muito semelhante à estrada de Jericó. E a estrada de Jericó possui os seus perigos. Não é simples descer a estrada de Jericó. Não é simples se compadecer de alguém que você nem conhece, sob o risco de você também ser saqueado. Não é risco participar da estrada de Jericó. Não é fácil participar dessa estrada. Mas, afinal, o que nós somos chamados a fazer em momentos assim? Vamos ao texto. Lucas 10, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Irmãos, nós vemos aqui Jesus mais uma vez pregando aos mais variados tipos de pessoa, como ele era expert em fazer. E várias pessoas estavam assentadas, ouvindo o ensinamento de Jesus, como era comum acontecer. Na antiguidade, basicamente, quando você ensinava, era normal que as pessoas se assentassem ao redor. E quando alguém tinha alguma dúvida, essa pessoa se levantava e pronunciava a sua dúvida. Mas aqui nós vemos um caso interessante. Nós vemos uma dúvida interessantíssima, vinda de um homem que é intérprete da lei. Um homem extremamente sábio, inteligente na cultura judaica. Um homem versado, um homem com um amplo e vasto conhecimento. Ele se levanta e o texto bíblico revela as motivações daquele homem. Sim, perceba comigo o versículo 25. O intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele tinha um objetivo. E o objetivo não era ver sua dúvida respondida. O objetivo era provar Jesus. O objetivo era colocar uma armadilha, de modo que Jesus fosse encurralado e Jesus ficasse envergonhado publicamente. Aquele homem, intérprete da lei, tinha algumas motivações bastante perspicazes ali. E qual pergunta ele faz? Mestre, como hei de herdar a vida eterna? Mestre, como eu posso herdar a vida eterna? Essa é uma das perguntas que Jesus pretende responder aqui.
E Jesus, então, faz com que ele próprio responda a sua pergunta. E o homem responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aquele homem sabia que esses 2 mandamentos resumiam toda a lei. E se alguém queria herdar a vida eterna, pois bem, esse era o modo de fazê-lo. Mas aquele homem não se satisfaz. Aquele homem queria, lembre-se do que ele queria fazer. Ele queria provar Jesus. E, no final das contas, ele não estava numa boa posição. Ele estava de pé perante uma grande multidão. E Jesus lhes fez responder uma pergunta que ele mesmo fez. Então, ele faz mais uma pergunta a Jesus, que é a pergunta central de todo esse texto que nós lemos. Quem é o meu próximo? Entendi que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo, Senhor? E aqui existe muita perspicácia na pergunta deste homem. É um intérprete da lei quem está fazendo essa pergunta. E ele sabe que Jesus se aproxima de pessoas muito variadas, inclusive gentios, inclusive pessoas que são indignas, impuras cerimonialmente falando. E para aquele homem era praticamente inconcebível que nós devêssemos de fato amar todos os tipos de pessoa de uma maneira igual, equânime. Aquele homem, quando ele pensava no seu próximo, ele pensava no seu próximo judeu, respeitável e cumpridor da lei. Esse era o próximo a quem o intérprete da lei pensava. Um judeu respeitável, cumpridor da lei. Sim, essa pessoa eu devo amar como a mim mesmo. E buscando responder à pergunta, quem é o meu próximo, que Jesus passa então a contar a grande parábola do bom samaritano. E o irônico que nós veremos é que a parábola do bom samaritano tem como grande protagonista não um judeu respeitável, cumpridor da lei, mas ele tem como grande protagonista um samaritano. Só um samaritano. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: amar ao próximo como a lei, como a si mesmo, envolve amor sacrificial. Amar ao próximo como a si mesmo envolve amor sacrificial. Nós vamos dividir a exposição em 2 partes. A primeira, apatia. A segunda, compaixão. Só esses 2 termos. Sacerdote e levita falharam em amar seu próximo e falharam miseravelmente. Eles foram tomados por uma profunda apatia. Analise a parábola comigo. Jesus narra, a partir do versículo 30, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade alta. Não vou dizer era, mas vou dizer sim porque Jerusalém ainda existe. E assim como Jericó ainda existe. Então estamos falando aqui de 2 cidades extremamente antigas. Inclusive, Jericó é a cidade mais antiga que se tem conhecimento nos dias atuais. Jericó possui 11.000 anos. Jerusalém está a 750 metros a nível do mar, acima do nível do mar, e Jericó está 250 metros abaixo do nível do mar. E a distância entre essas cidades é bem pequena, é uma distância de 26 quilômetros. Então, basicamente, para ir de Jerusalém a Jericó, era uma descida muito grande. E depois de Jericó, haviam muitos montes. Então, basicamente, vemos que Jericó está situada num vale, numa região muito baixa, e não à toa uma região muito perigosa e muito propícia a ladrões e assaltantes. Então, vemos a história aqui, narrada por Jesus, uma parábola de um homem que descia de Jerusalém
para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Era bastante comum esse tipo de coisa acontecer naquele território. E aquele homem, ele fica semi-morto à beira da estrada. É precisamente essa palavra que é utilizada na parábola. Os ladrões o deixam nu e semi-morto. Possivelmente aquele homem não tinha muita coisa. Então, tudo o que os ladrões tinham para levar eram as roupas daquele homem. Então, deixaram o homem ferido, sem roupas e semi-morto. Ocorre que, na lei judaica, tocar um morto gera impureza cerimonial. Não é agradável e algo bom você tocar um morto. Então, é bom que você tenha esse dado em mente quando você percebe que você percebe que o primeiro homem que passa por aquele homem semi-morto é um sacerdote. Um sacerdote, ele não quer ficar cerimonialmente impuro. Ele não quer ficar cerimonialmente impuro por um homem que ele sequer conhece. Ele não está disposto a abrir mão de sua reputação. Ele não está disposto a gastar energia com alguém assim, com alguém tão insignificante, com alguém que talvez esteja até morto. E, no final das contas, talvez alguém apareça para ajudar. Existe uma teoria que foi desenvolvida com o caso Kirigenovis, que eu citei no início, que se chama a teoria do espectador. Se trata de uma teoria psicológica, onde se pensa assim: quanto mais pessoas veem um caso criminal, menos pessoas estarão dispostas a ajudar. Precisamente porque as pessoas sempre esperam que o outro vá prestar algum auxílio. Então, basicamente, é bem possível que aquele homem, aquele sacerdote, quem sabe ele tenha pensado: eu não ajudarei. Muitas pessoas passam por aqui. Se ele estiver vivo mesmo, deixa para a próxima pessoa prestar alguma ajuda. Esse trabalho para mim, não. Eu não quero. Então, o sacerdote passa adiante. Afinal, era alguém muito importante. Alguém muito importante para lidar com alguém tão insignificante assim. Uma verme, um pó da terra. Para quê? O sacerdote ele era conhecido, tinha glória em Israel. Ele, por onde quer que andasse, ele chamava a sua atenção. Então, ele não estava disposto a lidar com esse tipo de gente. Ele estava disposto apenas a lidar com alguns tipos de gente. Alguns tipos de próximo. Afinal, quem era o meu próximo à luz do intérprete da lei? O meu próximo era o judeu respeitável e cumpridor da lei. Então, visto que não era o meu próximo, vou passar adiante. Então, seguindo a parábola, nós vemos que um segundo homem passa também e vê aquele homem na estrada. Versículo 32, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou adiante, passou de largo. Veja, o levita também era um homem respeitável. É claro que sim. Para que um levita iria se compadecer de um homem assim? E o levita tinha muitas ocupações em Israel. Ele tinha muitas atividades para fazer. Quem sabe, agora ele não estivesse incumbido de uma tarefa muito importante, estivesse atrasado. É uma possibilidade. Então, para que socorrer aquele homem? Ele possui outras prioridades. E, nesse momento, cuidar de alguém tão insignificante não é uma prioridade assim. É claro que não. Então, nós vemos, tanto no sacerdote quanto no levita, um sentimento que se resume em apatia. Temos corações apáticos que não reconhecem naquele homem o seu próximo. E a ironia da parábola, então,
é que um terceiro homem aparece. Um terceiro homem passa naquela estrada. E esse homem não é um judeu respeitável e cumpridor da lei. Aquele homem é um samaritano. Ocorre que, para o intérprete da lei, samaritano era uma palavra até indigna de se pronunciar. Pense na palavra, no adjetivo mais indigno que você pode utilizar hoje para qualificar alguém. É precisamente isso que samaritano significava naquela época. Talvez o adjetivo mais indigno que você pense para qualificar alguém seja: aquela pessoa é gremista, ou aquela pessoa torce para o Internacional. Veja, muito pior do que essas coisas era o significado de samaritano naquela época. Ou, agora falando sério, trazendo um equivalente para a nossa época, qualificar alguém como um satanista. Talvez fosse um bom paralelo aqui para samaritano naquela época. Samaritano era do tipo de pessoa mais indigna da face da terra. Toda a inimizade dos judeus com os samaritanos surge com a divisão do reino de Israel, quando Roboão e Jeroboão eles discutem, então passam a formar o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, Israel, o reino do sul, em torno de Judá. E a partir daí, a inimizade entre os dois reinos apenas cresceu, até que chegou o exílio. E, basicamente, no exílio, o reino do norte foi plenamente destruído. Basicamente, o sangue que os samaritanos tinham de judeu era muito pouco. Houve muita mistura do reino do norte quando foi para o exílio, de modo que eles se misturaram com variados povos e os samaritanos eram muito pouco judeus. Digamos, podemos dizer que o sangue deles era 1% judeu e 99% uma mistura de toda sorte de povos e línguas e nações que existem por aí. Então, para um judeu que considera o seu próximo como apenas um judeu respeitável e cumpridor da lei, então o samaritano era um verme. Nós vemos uma passagem nos evangelhos, em João 4, que deixa bem claro a inimizade entre samaritanos e judeus. Jesus está no poço, ele se encontra com a mulher samaritana, que está pegando água no poço, e a mulher samaritana, achando estranho a maneira bondosa, compassiva como Jesus se comunica com ela, diz assim: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. E o texto diz, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. João 4, 9. No entanto, Jesus está demonstrando para o intérprete da lei que assim como sacerdote e levita falharam em amar seu próximo, o intérprete da lei também está falhando ao limitar o seu próximo a apenas numa categoria muito específica de pessoas. No entanto, é fácil nós julgarmos o sacerdote e o levita. Fato é que nós também falhamos em amar o nosso próximo. E muitas vezes nós sequer percebemos quando nós falhamos em amar o nosso próximo. Nós somos reformados. Quantas vezes nós não sentimos uma sensação de superioridade até? Veja, aquelas pessoas não são reformadas. Então, eu não me misturo com elas. Eu não devo escutar o que elas estão dizendo de um modo compassivo. Eu sou reformado. Eu sei o que é certo. Elas estão erradas. E, portanto, eu não devo me aproximar delas. E o erro, obviamente, está na segunda parte aqui. E, portanto, eu não devo me aproximar delas. Por mais que, de fato, sejamos convictos com a ação doutrina, nós vemos que o nosso próximo é toda sorte de pessoas, independente da crença que essa pessoa tenha.
Fato é, e nós citamos isso na escola bíblica hoje, que a única coisa que distingue a nós crentes de uma pessoa não crente é a graça de Deus. Nós fomos alcançados, a nossa mente foi iluminada. Nós fomos redimidos por Cristo, mas sem Ele, nós estaríamos no mesmo império das trevas que as pessoas que estão lá fora também estão. Todos nós, sem exceção, fomos criados à imagem de Deus. E todos nós, sem exceção, pecamos. E o único caminho de redenção é Cristo. Nenhum outro existe. E a única diferença que existe entre nós e qualquer outro tipo de pessoa é Cristo, o nosso Salvador. Mas hoje, nós vivemos num cenário onde, frequentemente, nós limitamos, sem perceber, o nosso próximo. Vivemos numa cidade que é caracterizada por religiões de matriz africana. Você pode pensar assim, é difícil amar esse tipo de pessoa. Praticam atos, muitas vezes, oferendas visando o mal de outras. Como que eu vou amar esse tipo de pessoa? Como que eu vou ser próximo desse tipo de pessoa? Como que eu, de fato, vou amar sacrificialmente esse tipo de pessoa? Pois bem, é justamente isso que Jesus lhe chama a fazer. Afinal de contas, lembre-se que antes de você ser alcançado, Jesus te amou. Como você estava? Jesus te amou primeiro, para que você pudesse amar Ele. E é justamente esse amor que nós somos chamados a refletir. Hoje, sem perceber, frequentemente o nosso próximo se torna sinônimo de afinidade. Se eu tenho uma afinidade com alguém, então esse alguém é o meu próximo. Eu tenho afinidade com o meu próximo judeu, cumpridor da lei e respeitável, portanto, ele é o meu próximo a quem eu devo servir. E, pois bem, é ótimo que nós servamos as pessoas com quem nós temos afinidade, com que nós atendamos às necessidades das pessoas que nós tenhamos afinidade. No entanto, o que Jesus está nos ensinando é algo a mais. Talvez o intérprete da lei, ele sim se compadecesse das pessoas com que ele tinha afinidade, com os judeus respeitáveis e cumpridores da lei. Mas o grande problema é que ele não fazia isso com aqueles com quem ele não tinha afinidade. Hoje, e aqui entrando num tópico sensível, mas vocês vão me entender, eu sei. Nós temos uma polêmica em torno do termo igreja inclusiva, porque ela foi distorcida. Hoje, a igreja inclusiva é basicamente sinônimo de tolerar o pecado. Basicamente, uma igreja inclusiva é a igreja que tolera o pecado, que não confronta o pecado, que tolera toda sorte de iniquidade, que tolera Jezabel, como vai dizer João em Apocalipse. No entanto, existe um sentido bíblico em que a igreja deve ser inclusiva, que a igreja deve receber os mais variados tipos de pessoa. Nós somos chamados a isso, a recebermos os mais variados tipos de pessoa e confrontarmos o pecado e apresentarmos o amor de Cristo que transforma. Nesse sentido, nós devemos ser inclusivos. Pense, por exemplo, como nós reagiríamos se hoje um muçulmano entra pelas portas da nossa igreja, ou se hoje um homossexual entra pelas portas da nossa igreja, ou se hoje um rabino com todas as suas vestes entra pelas portas da nossa igreja. Causa estranheza. E às vezes a tendência é se afastar. No entanto, esses três, muçulmano, homossexual, rabino, todos eles necessitam do evangelho. Eles necessitam de que pessoas se aproximem e curem as suas feridas. Não que se afastem e passem de largo, como fizeram o sacerdote e o levita. Algumas semanas atrás, estava lendo um determinado artigo, onde
a autora ela trata sobre inclusão de pessoas com deficiência na igreja. Deficiência física, das mais diversas. E ela faz uma pesquisa estatística de quantas pessoas com deficiência auditiva nós temos no Brasil e a porcentagem dessas pessoas que estão na igreja. Não lembro os números, vou ser sincero. Mas fato é que nós temos um número exacerbado, para além da realidade do que nós pensamos costumeiramente de pessoas com deficiência auditiva. E um número quase nulo de pessoas com deficiência auditiva na igreja. E a questão é, nós temos pensado nessas pessoas? Nós temos pensado em incluir pessoas das mais diversas no seio da igreja? Nós temos nos importado com os diferentes tipos de pessoa? Certos assuntos muitas vezes são conosco desprezados. Se uma pessoa cadeirante entra pela nossa igreja, hoje, no primeiro momento, você percebe que muitos demonstram estranheza. E por quê? Uma sensação de estranheza. Por quê? Afastamento. Será que nós não deveríamos nos aproximar de uma maneira ainda mais especial desse tipo de pessoa? Será que nós não deveríamos ser mais inclusivos? Será que nós não deveríamos participar da estrada de Jericó? Mas é claro, a estrada de Jericó, ela possui seus perigos. O bom samaritano, quando ele se aproxima daquele homem ferido, ele sabia que ele podia ser assaltado. É claro que aquela estrada era terrível. Como eu descrevi, ela ficava num vale horrível, entre Jerusalém e muitos montes. E nesse sentido, a probabilidade daquele homem ser assaltado também, ferido também, era muito alta. Ele estava amando sacrificialmente. Mas observe o que o samaritano faz. Ele pega aquele homem, coloca em sua jumenta e leva para a hospedaria. E aqui nós chegamos na segunda parte da nossa mensagem. Compaixão. Aquele homem, o bom samaritano, sobretudo, está refletindo o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o bom samaritano, por excelência. Observa que aquele homem, quando ele leva o homem ferido, quando o bom samaritano leva o homem ferido para a hospedaria, e diz o que ele diz no versículo 35, ele está fazendo um pacto muito sério. Perceba, leia comigo o versículo 35. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Irmãos, na antiguidade, se você faz um pacto desses, farei o reembolso quando eu voltar, e digamos que o bom samaritano fosse pobre, era uma probabilidade bastante elevada. Se o tratamento médico fosse muito elevado e ele não pudesse pagar, sabe o que aconteceria? O bom samaritano se tornaria um escravo daquele homem da hospedaria. Ele estaria fadado por toda a sua vida, ou até pagar a dívida, a ser um escravo daquele homem da hospedaria. E é justamente isto que o bom samaritano faz por um homem desconhecido à beira da estrada. Veja que grande amor sacrificial aquele homem demonstra. E é precisamente esse amor sacrificial que o Senhor Jesus demonstra conosco na cruz do Calvário. Nós também somos a pessoa ferida à beira da estrada. Nós também somos a pessoa necessitada de ajuda, semi-morta, à beira da estrada de Jericó. Mas Jesus, cheio de compaixão, entrega a sua própria vida para que nós possamos ser curados, para que as nossas feridas sejam saradas.
E de fato ele o faz. Ele morre na cruz do Calvário para que nós sejamos curados. Para que nós possamos ter vida hoje em seu nome. E para que hoje nós tenhamos a esperança de vida eterna. Porque ele não continuou morto. Ele ressuscitou e está assentado à direita de Deus. De onde voltará para julgar os vivos e os mortos. E buscar todo aquele que confia nele e deposita fé em seu nome. E em última instância, o bom samaritano reflete a compaixão do próprio Mestre, do próprio Senhor Jesus. Mas Jesus, ele não encerra a parábola assim, ou a história assim. A parábola se encerra aqui sim, mas a história não se encerra aqui. No versículo 36, nós vemos Jesus indagar o homem. Qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E aqui, a resposta, por óbvio, é o samaritano. Mas aquele homem não menciona a palavra samaritano. Afinal, a palavra samaritano é suja demais para ser pronunciada. E o intérprete da lei não pode fazê-lo. Então ele responde: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Enquanto discípulos de Jesus, nós somos chamados a imitar o nosso mestre. Nós somos os feridos, sim, na estrada, curados por Jesus. E agora nós somos chamados a transbordar a bondade do nosso Salvador à medida que nós caminhamos. A compaixão de Jesus deve refletir a nossa compaixão. Em primeiro lugar, e fazendo aqui algumas aplicações finais, devemos reconhecer que todos nós também somos o homem ferido. Irmãos, sem exceção, todos nós somos o homem ferido. Um dia, Deus nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós temos a grande dádiva de estar aqui, porque Jesus, o bom samaritano, por excelência, nos levou à sua grande hospedaria e curou cada uma das nossas feridas. E em Efésios 2:1, nós lemos: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E somente quando nós contemplarmos a grande misericórdia de Jesus, então estaremos prontos para refletirmos a misericórdia do nosso Senhor e Salvador. Segunda aplicação final, amar ao próximo como a si mesmo quase sempre será inconveniente. A estrada de Jericó, como dito, não era simples. Era extremamente inconveniente. E a maioria das oportunidades que você tem de amar o seu próximo como a si mesmo aparece em momentos inconvenientes, em horas erradas. Tudo está programado, tudo está indo muito bem na sua vida, mas de repente acontece um caos e você é chamado a exercer misericórdia. E nesse momento você tem duas opções: ou você imita o seu Salvador, ou você imita o sacerdote e o levita passando adiante. A grande questão é: temos refletido a misericórdia de Cristo? Temos sido compassivos? Temos sido de fato pessoas que refletem o nosso Redentor? É interessante notar, irmãos, que com essa parábola, Jesus responde duas grandes questões. As duas grandes questões do intérprete da lei. A primeira questão é: quem é o meu próximo? O meu próximo, na definição de Jesus, então, são todas as pessoas. Não apenas um rol específico de pessoas. Mas note que a primeira pergunta que o intérprete da lei fez foi: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a resposta que Jesus dá para herdar a vida eterna é Ele mesmo. Você herda a vida eterna porque Jesus
o bom samaritano, te curou. Você pode herdar a vida eterna porque Jesus, o bom samaritano, se aproxima de você. A parábola do bom samaritano não é uma parábola legalista. Não é uma parábola que basicamente te instrui a fazer isso, senão você não vai para o céu, ou não fazer aquilo, senão você vai para o inferno. Não. Mas a parábola do bom samaritano te responde a questão: como hei de herdar a vida eterna? E a resposta é: Jesus. O bom samaritano cura as nossas feridas. E à medida que ele cura as nossas feridas, nós também somos instrumentos de Deus para curar as feridas de outros. Se genuinamente nós contemplamos a misericórdia de Deus, se genuinamente nós estamos contemplando a compaixão de Deus e sendo afetados por ela e recebendo ela em nosso coração, nós vamos transbordar, por mais inconveniente que seja o momento. E uma terceira aplicação final. Podemos hoje estarmos sendo envenenados pela nossa religião. Podemos ter uma confissão muito distante da nossa prática. Mas, como nos diz João, em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. A grande questão que fica para a nossa reflexão é: temos expressado a nossa confissão de fato e de verdade? Temos expressado a nossa confissão com a nossa vida, com os nossos atos? Muitas vezes é vergonhoso ouvir que uma das grandes religiões conhecidas pelas boas obras é o Espiritismo. Você conhece o kardecismo pelas boas obras. Eles se empenham nisso. É óbvio que eles têm uma teologia errada, porque eles creem que, praticando tais boas obras, eles herdam, eles progridem numa próxima encarnação. Então, eles se empenham nas boas obras. No entanto, quanto mais nós não deveríamos nos empenhar nas boas obras, nós que sabemos que a salvação não é pelas boas obras, mas pela graça de Deus, e que Jesus Cristo efetivou a boa obra por excelência. Nós, cristãos, redimidos por Deus, nós, e não nenhuma outra religião, deveria ser conhecida pelas boas obras. Que possamos refletir o nosso Mestre, e que possamos, se necessário, irmos à estrada de Jericó. Amém? Vamos orar? Se você puder, se coloque de pé.